Graça e paz. Eu convido você a fazer uma reflexão no livro de Jonas, capítulo 4. O último capítulo do livro de Jonas. Tem uma boa reflexão para você e para mim. E é necessário nós entender muito bem. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei, fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois o Senhor tira a vida, porque melhor é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável esta tua ira? Amados irmãos e irmãs, Deus nesse momento afronta de modo, digamos, assertivo a Jonas. Jonas, a escutar essa palavra de Deus, ele simplesmente se cala, sai da cidade e assenta-se num lugar a oriente e ele era muito criativo, constrói uma pequena cabana e torce para que a desgraça aconteça naquela cidade. Aí você me pergunta, o que é assertividade? Se você for prestar bastante atenção no livro de Jonas, o seu texto é muito instrutivo, nos ajuda a entender certas coisas daquele momento histórico, mas também do preconceito contra a pessoa estrangeira. Mas Deus tem algo muito melhor. Nesse momento, eu quero só lhe avisar uma coisa. Assertividade é um conceito secular para designar um tipo de comportamento social entre as pessoas ou grupo, mas que, na nossa fé cristã, é qualificado como ser agradável, ser bom, fazer o bem. Isso soa familiar. Esse conceito é presente no texto de Jonas, capítulo 4, principalmente na primeira parte em que o Senhor faz a interpelação a Jonas. É razoável essa tua ira? Nesse versículo 3, assim como no versículo 9, essa palavra em hebraico me chamou a atenção, porque é a única palavra hebraica que lembra o significado do que é assertividade, do que é o agir, se comportar-se assertivamente. Tanto que na oração de Jonas, ele faz também uma oração assertiva, sabe? Só que tem uma coisa. Para nós entender o que é assertividade no texto de Jonas, temos que entender uma coisa. É que se eu tenho ausência de assertividade, eu sou passivo. Mas se eu tenho excesso de assertividade, eu sou agressivo. Eu pergunto a você, como ele se relaciona a isso? Vejamos como Jonas administra bem esta capacidade comportamental. Vamos lá. Jonas, estava tendo compaixão de uma plantinha. Aí já lá no versículo que Deus faz uma ilustração, nasce sobre aquela casinha que ele fez, uma plantinha. É nesse ponto que Deus começa a tratar
a assertividade de Jonas. Para falar a verdade, essa comunicação assertiva entre Jonas e Deus é interessante. Sabe por quê? Olha só. Para Jonas, a cidade de Nínive merecia a punição de Deus, mas não a plantinha. A expressão traduzida por é razoável vem do verbo em hebraico yatab, que significa ser bom, fazer o bem, ser agradável, e que apareça no contexto do livro de Gênesis, capítulo 4:4, lá na história de Abel. Só um bisu. O termo tem a ver com a conduta ética ou assertiva, enquanto uma postura comportamental diante das pessoas e de situações cotidianas. Frequentemente, é ter sentimento de satisfação, é ter sentimentos satisfatórios que começa pela compaixão. Olha bem, todo o capítulo 4 de Jonas fala justamente disso. Isto é, a mesma palavra usada para descrever o sentimento de Jonas com relação à planta, no versículo 10, é usada como referência ao sentimento de Deus com relação ao povo de Nínive. Porque houve um arrependimento em massa. O povo era um só no requisito arrependimento. Você já pararam para pensar isso? Então, pessoas têm mais valor do que animais. E animais têm mais valor do que planta. Mas o Senhor tem um cuidado e compaixão que se estende com toda a sua criação. Cuidado e compaixão fazem parte do caráter de Deus, do caráter de Cristo. Compaixão e cuidado. Enfim, Jonas, como um profeta assertivo, deveria compreender que a ideia de salvação não é restrita. Segundo Valtair Miranda, Deus era muito maior que Israel. Seu amor e misericórdia também. A história do profeta Jonas se mostrou uma crítica contra a intolerância e arrogância religiosa. Entendam bem? Fogem de ser intolerantes com teus irmãos que são diferentes de você. Foge da arrogância religiosa. Nenhuma religião é melhor que a outra. Mas mergulhe no caráter de Deus. Fazer o bem. Te convido a isso. Que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe poderosamente. E por fim, que a nossa oração é que esse Deus misericordioso nos mude o nosso coração e nos torne mais maleável, mais humildes, mais úteis à sua vontade. Vamos ser, de fato, assertivos, saber equilibrar bem e dosar nossa vida conforme o querer de Deus. Um abraço, que o Senhor Jesus vos abençoe.